Bom dia a todos. Deixa eu aproveitar que ele falou de visão aqui, vou fazer já uma ponte para ver se vocês estão atentos aqui e conseguem me ajudar nisso aqui. O que é que você está vendo aqui na frente? Fala, povo, o que é que você está vendo? Pessoas sombras, é uma questão de visão, será? E agora, quem é que está certo? Não, alguém tem que estar certo. Depende do ponto de vista? É? E agora? A gente tem que parar para pensar, isso aqui é coisa simples, você já deve ter até visto isso aqui. Mas se a gente está falando, se o pastor Fábio falou de visão e a gente precisa fazer essa integração, você precisa entender que nem tudo é uma questão de ponto de vista. Porque o ponto de vista, ele pode ferir de alguma forma você. Por exemplo, se é uma questão de ponto de vista, quem tem que estar feliz aí? E às vezes o nosso ponto de vista nos confunde um pouquinho, faz a gente ter a visão de uma maneira um pouco distorcida. Para alguns, o que você está encontrando é um alívio, para outros, nem tanto. Então nós vivemos literalmente dentro de um complexo. E essa complexidade no nosso ministério, às vezes, faz a gente trabalhar pausadamente, quando deveríamos aproveitar cada segundo, cada instante que temos. Algum tempo atrás eu li um livro, e esse livro me chamou a atenção, com uma história que conta como foi o processo de colonização e como isso impediu o crescimento, o avanço de algumas coisas. Se você for aos Estados Unidos, você vai perceber que lá as linhas de trem, eu vi até um pastor comentando, eu acho que ele leu esse livro também, ele contou um pouco dessa história. Você vai ver que as linhas de trem que tem lá, tem basicamente 1,30 m de distância entre os seus eixos. Essa distância aqui, ela foi fundamental, por quê? Porque quem colonizou os Estados Unidos foram os ingleses, e os ingleses eram muito conhecidos porque eles eram especialistas na produção de carruagens. E essas carruagens também possuíam entre os seus eixos 1,30 m. Esses 1,30 m das carruagens, que cada carruagem inglesa tinha, também sofreu uma influência de quem? Dos romanos, porque os romanos colonizaram a Inglaterra, e dentre toda a Inglaterra você vai ver umas vieletas, que são estradas curtinhas, que tem entre as suas pontas ali 1,30 m. Por quê? Porque os romanos que viviam ali, que seguiam as bases da carruagem, usavam o que nós conhecemos como bigas romanas, e aquelas bigas romanas também tinham entre os seus eixos 1,30 m. E os romanos fizeram isso porque descobriram, segundo o historiador, que 1,30 m era a distância perfeita para acomodar 2 cavalos. E eles puxaram tudo aquilo. Posteriormente, você vai ver, a gente tem um estudo aqui que eu vou mostrar para vocês, que às vezes, nem sempre ter mais cavalos significa ter mais potência, ter mais força. Mas o tempo passou e a NASA tentou lançar um foguete espacial. E esse foguete espacial tinha um objetivo diferenciado. E para que ele alcançasse esse objetivo, ele precisava de um tanque de combustão sólida maior. E eles não conseguiam usar esse tanque de combustão sólida, porque o tanque é fabricado em Utah e o foguete é lançado no Cabo Canaveral, na Flórida. O detalhe é que para ele sair de Utah, para ir para a Flórida, ele tem que passar por 7 túneis. E esses túneis têm uma distância de 1,30 m no seu eixo principal, fazendo com que eles não conseguissem levar via trem, que era o transporte mais seguro, esse tanque de combustão sólida. Mas, pastor, o que é que isso tem a ver com o meu ministério? É que a descoberta dos romanos de que 2 cavalos era o ideal para acomodar, impediu a NASA de ter o avanço que queria. 2 cavalos impediu o avanço tecnológico. Um acontecimento de 1000 anos atrás, na colonização da Inglaterra, impediu o avanço da NASA nos dias atuais. O que é que tem no teu ministério hoje
que tem feito a tua visão ficar meio distorcida, que tem feito o teu objetivo ficar meio perdido, a ponto de você olhar para o que você está vivendo e não conseguir focar no que você precisa. O pastor Fábio já falou aqui. Nós temos que ter um objetivo bem definido, devemos saber o que queremos. E se o discipulado ele faz parte do meu ministério, a consequência é a salvação para quem é o discípulo e para quem é o discipulador. Porque nessa esfera que nós trabalhamos, aqui eu acredito são os professores, as pessoas que trabalham com os menores, o Ministério da Criança ali, você trabalha com a sementinha que está sendo plantada, que você precisa cultivar. E a igreja olha para você e espera em você algo que talvez você não consiga enxergar, porque espera que você tenha um ministério literalmente relevante, um ministério que seja poderoso, um ministério diferenciado, mas a gente não consegue fazer isso. Por que não consegue fazer isso? Porque a gente está olhando para trás. Nós ficamos olhando para a parte errada do passado, porque se nós pegássemos a história da nossa igreja, se nós pegássemos a história do cristianismo, se nós olhássemos para trás como deveríamos olhar, as coisas seriam diferentes, mas a gente não faz isso. A gente pega só os detalhes aqui e ali, e aí para. Eu queria fazer com que minhas crianças fossem mais envolvidas, mas não consigo envolver. Eu queria que o ministério fosse mais relevante, mas eu não consigo. Para você ter ideia de como essa visão de hoje está interferindo muito no trabalho, 2 traseiros de cavalo na história da tua igreja tem interferido no avanço da tua igreja, é só você olhar para o 13º sábado. Como é que eles têm acontecido hoje? Será que a igreja fica feliz quando você diz assim, vai ter o 13º sábado? Vai ser muito legal. Será que é assim? Será que o líder da escola sabatina que está lá vai dizer, muito bom, pode usar o tempo que você quiser aqui para fazer. É assim? É assim que funciona? Será que o resto dos ministérios que estão ali diz assim, faz, que vai ser muito legal isso aí? Ou será que diz assim, tem que fazer isso mesmo? Tem que botar as crianças lá na frente? As crianças têm que falar os versinhos todinho. Os próprios professores, me perdoe se você é professor, viu? A minha sinceridade. O próprio professor fala assim, meu Deus, está chegando o 13º, o que é que a gente vai fazer? Não sabe o que vai fazer. Pega uma música, criatura, que eles já ensaiaram, bota em mim para cantar. Não, mas ele não sabe. Então dá um versinho para ele falar, mas ele vai falar como? Não, senta lá na frente, fica repetindo o que ele vai falar, e você fica, vai ser muito bom. E aí, como se fosse pesaroso, cansativo, e fosse um fardo tremendo, ainda vira e diz assim, não, hoje não tem como ter adoração infantil. Como, então, eu consigo ser relevante, ter um ministério poderoso, ter um ministério diferenciado, se muitas vezes eu tenho 2 traseiros de cavalo me puxando para trás, e eu quero avançar e eu não consigo, eu quero fazer e eu não consigo, aí vem o departamento e vem com ideias, vamos fazer assim, é você. Muito bom, vai fazer na minha igreja, vai lá ver se funciona. Você não conhece. O pastor está falando ali, não sabe minha vida. É assim ou não é? Não concorda, não. Mas as coisas funcionam desse jeito, e a gente fala assim, não, eu quero, eu vou, eu faço. Olha, ontem foi o 12º sábado, né? Aí estava lá na igreja, eu estava só assim, o pastor da igreja, né? Eu fico só de ladinho. E o pessoal sabe, eu sou agitado, eu sou comedor de cuscuz, eu estou agoniado, só parado aqui, porque eu estou com pena dele que está na câmera ali, assim. Mas, aí eu fico assim, eu fico o pessoal lá, entendeu? Aí vai o menininho lá, aí vem o outro, esqueceu o verso, aí fica assim. Aí a mãe fica ali do lado, fala, e o menino. Aí a professora fica assim com o papelzinho, e ele não olha para o papel, ele só olha para a mãe, fala. O desespero vem assim no coração daquela criaturinha que parece que vai ter um treco. E eu, como pastor, eu fico mais agitado, que eu fico quase pegando o microfone para falar com ele. Mas só tem um problema. Quem disse que eu sei todos os versos? Estou falando para vocês que é uma realidade. Nós queremos o pastor ali, vai pastor, está com a gente. Pastor, esse ministério, ele está com a gente. Tal. E lá em casa é diferenciado, eu tenho 3 laboratórios. Eu tive uma época, agora mudou um pouquinho. Na verdade, está começando de novo. Mas cada filho meu estava numa classe de escola sabatina diferente. Então, eu tinha a pequenininha que ia lá para o hall,
Eu tinha a maiorzinha do meio que já ia para o jardim e tinha o outro que já estava chegando ali, saindo dos primários para os juvenis. E aí eu revezo com a minha esposa. A gente estuda a lição com eles, um dia ela, um dia eu. E a gente vai fazendo em casa o estudo da lição com as crianças. Aí eu decorava os versos mesmo. Mas eu decoro só o da semana, irmão. Esse negócio de decorar do trimestre todinho, eu decoro só na semana. Passou a semana, o HD vira assim. E eu tenho que decorar um novo agora, e eu fico assim, mas os meninos não, os meninos ficam... E a gente fica querendo que as coisas aconteçam e não conseguem. O pastor Fábio bem falou que na visão teológica a gente tem um problema entre envolvimento e espiritualidade. Mas quando a gente olha para a igreja, fica aquela pergunta, qual é a solução para os problemas atuais da igreja? O que a gente tem que fazer? Aí foi feito um estudo. Aí nesse estudo param e entrevistam várias igrejas. Cada uma com sua realidade disse alguma coisa. Mas o que me chamou a atenção foram os 4 itens que foram colocados como os que prejudicam mais na igreja. E eles colocaram da seguinte forma. O primeiro item que eles disseram, qual foi? Você é líder, sim ou não? Como que a pessoa fala uma coisa dessa? Olha o que ele falou mais. Liderança. Olha o que mais ele falou. Críticas em excesso. E o último item me chamou muita atenção, tem uma ligação direta conosco aqui. Desinteresse com as novas gerações. Então eu queria com vocês, nesses pontos, nesse tempo que a gente tem aqui, que eu esqueci até de botar o playzinho aqui, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas se deixar eu falando aqui, eu vou até amanhã. Então tu vai me controlando aí. Eu vou tentar com vocês aqui descobrir um pouco de cada item desse. E eu preciso, por favor, da ajuda de vocês. Porque eu sozinho não consigo fazer nada. Então vão ter alguns momentos aqui que eu vou precisar que você me ajude a entender, porque você conhece a sua realidade, eu não conheço. Eu sou nordestino, comecei meu ministério no norte e agora estou no centro-oeste. Eu já estou até com medo, porque já nordeste, norte, centro-oeste, daqui a pouco eu vou para o sul, sudeste, não sei para onde. Mas aí começa a primeira questão aqui para a gente. Por que faltam líderes? O que acontece que a gente começa a olhar para a igreja dizendo, está faltando líderes? Primeira coisa que eu queria que você pensasse. Você é líder desse ministério porque você ama esse ministério ou porque não tinha outra opção? Não responde não, tá? Por favor. Não, mas pare e pensa agora. Ministério da Criança, vamos votar a irmã Maria. Por que, irmã Maria? Você quer? Não, então é irmã Maria. Quem vai fazer isso? Não sei. Quem tem paciência com essa criatura? Não sei. Então bota ela já está lá mesmo há 50 anos. E assim fica. Como é que pode uma coisa dessa? Olha isso aqui. Em uma pesquisa conduzida pela Envisionar, no final de 2020, identificamos que 63,7% dos pastores e líderes estão com estresse mais alto no ministério. E a causa maior é porque estão sozinhos ou com poucos líderes para dividir as cargas nesse momento. Aí olha e diz assim, estou puxando a igreja, o pastor fala. O líder fala assim, cadê? Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, não tem dinheiro, não tem não sei o quê, blá, 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 blá. A pessoa fica lá. E as crianças ficam como nessa história? E aí o que dizem? Estamos sem líderes porque as pessoas não querem mais assumir responsabilidades. Os líderes não querem mais assumir a sua responsabilidade. De quem é o papel de conduzir aquele ministério? É seu? Você tem um compromisso com aquilo? Mas tem líderes que dizem assim, eu estou aqui, Ministério da Criança, o que é que tem que fazer? A escola sabatina. Se resumiu a isso, é ou não é? A gente diz até que não, mas é assim ou não é? O que é que o Ministério da Criança faz? O momento da escola sabatina. Junta os meninos lá. Quando faz? A adoração infantil, quando faz? Eu lembro que teve um ano, eu não sei como é aqui na LM, mas a igreja preparava um manualzinho de adoração infantil, vinha as histórias sugestivas para cada sábado. Raridade eu ver uma igreja usando aquilo.
Porque parece que a história que foi preparada ali, a pessoa que vai contar sabe uma melhor. Nunca está bom o que a igreja promove. Aí eu volto para o ponto da visão. Será que a gente sempre sabe fazer melhor que a igreja? Não seria melhor aceitar essa ajuda e viver daquela forma? Mas ainda tem mais um problema. Além dos líderes não quererem assumir as responsabilidades, eles não se engajam. Parece que entra, participa, depois... Começa com fogo. Esse ano você vai ver. Não, olha, já não vou fazer isso aqui. Vou fazer o orçamento do ano inteiro. Vamos ornamentar essa sala, fazer isso aqui. As crianças não vão fazer isso. Eu quero um JA só para as crianças. Não, a gente vai fazer o trabalho missionário. Cada classe dessa aqui vai ter um pequeno grupo. Eles vão estar em pequeno grupo. Vamos fazer isso. Semana de oração para crianças. Quero fazer 4. E aí começa tudo. Aí quando o ano começa a andar, as coisas começam a funcionar. Não dá para cancelar isso, não? Não, bota alguém para fazer. Tem tantos ministérios. Estava organizando um negócio aqui, e aí eu estava contando com o clube de aventureiros para me ajudar. Agora o clube não quer ajudar, então não vou fazer não. Paz, vamos falar com o pastor. Não, o pastor que se vire se ele quiser fazer. E aí começa o... E as crianças? Estamos sem líderes porque as pessoas não estão preparadas. Esse ministério era tão bom quando era o irmão fulano que cuidava. Olha, antigamente, isso funcionava de um jeito. Você precisa ver como esse negócio funcionava. Aqui, tinha tudo. Tinha um coralzinho aqui nessa igreja que o ministério da criança fazia, meu amigo, que tinha que tirar os irmãos do banco, porque não dava tanta criança. E hoje não tem porquê. Não, porque o líder não está preparado. O líder não sabe nem o que está fazendo lá. Caiu de paraquedas nesse negócio. Será que falta material? Será que falta orientação? Será que falta capacitação? Ou será que falta interesse? Você está com sua Bíblia aí? Está com a Bíblia? Eu queria a ajuda de vocês. Eu não vou ler o texto. Quem vai ler é você, tá? Você lê para você e vê. Se você está dentro de uma situação dessa aqui, você já olha para Jesus, lendo o texto, pedindo perdão. Tá bom? Primeiro texto para a gente, Romanos 14, verso 12. Quando você olha os 2 primeiros itens que a gente tem ali, trata de falta de líderes e de liderança corrompida. E aí eu começo a me perguntar o que literalmente... Aqui morreu. O que é ser um líder? Aí eu queria ouvir você. O que é ser líder? Quem me ajuda? Meu Deus, a gente tem um problema agora, irmão. O que é líder, então? Pois é. Eu sou assim. Como é teu nome? Gabriel, sou assim, Gabriel. O professor sofria demais comigo na escola. Pois é, tá certo. Eu ficava assim. Porque eu gosto de etimologia, eu gosto de entender a palavra, eu gosto de estudar o negócio. Você tem que virar para mim e dizer, fala logo. Olha, se você vem para mim, a minha esposa já entendeu o processo, ela é nordestina também. Se acontece alguma coisa comigo, eu chego e digo assim, eu estava andando, pisei na lama, sujou minha calça. A minha esposa, se acontece a mesma coisa com ela, vai dizer assim, eu estava estressada. Saí do trabalho assim, aconteceu não sei o que lá na outra esquina. E aí eu fui andando, parei no semáforo, e eu estou olhando para a calça molhada, eu quero saber o que foi aquilo. E eu parei no semáforo, tu acredita que eu encontrei fulana? Ela falou comigo não sei o que, não sei o que, ela conta a história todinha, eu fico lá. Aí, eu fui atravessar a rua, eu digo, é agora. Quando eu estou atravessando, um carro doido passou, eu fui e tal, e ela conta 2 horas de história. E aí, quando eu estava chegando em casa, eu fui pular um negócio, pisei na lama. Era só dizer que melou. Eu digo, ixi, menina, que foi isso aí? Aí ela vem com a história todinha. Eu fico roendo as unhas. Ela fica falando, eu fico assim, fala logo. Só que eu não vou dizer para ela, fala, porque senão eu vou ter problema. E se eu tiver problema em casa, acabou o resto da semana. Então, eu fico ali. Então, às vezes, a gente quer saber o que é, porque se está faltando, se não tem, porque se eu sou, o que é que eu sou nesse negócio aqui, que nem eu sei? Eu gosto disso.
O que significa ser um líder? É a capacidade de conduzir um grupo de pessoas, constituindo uma equipe que gera resultados. A liderança é a habilidade de motivar e influenciar pessoas de forma ética e positiva, de tal forma que elas contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização. Pronto. Só. Eu até destaquei algumas palavras para você pegar ali. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Você tem que conduzir, tem que formar uma equipe, tem que buscar resultados, tem que trabalhar motivação, influenciar, contribuir, ser entusiasmado e ter objetivo. Pronto. Se você não está assim, faz assim, ó. Me ajuda, Senhor, enche esse pobre vaso. E pede para Deus abençoar você e tocar fogo. Mas eu vou ajudar vocês mais ainda. Porque eu não sou igual o Gabriel só ali, não. Se você me deu a definição, beleza, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Mas eu quero mais. E tem esse danado de líder, existe esse negócio aí. Quem é que faz isso tudo aqui? Me diz aí agora, vai. Eu quero saber. Aí eu fui pesquisar. Eu fui atrás, eu gosto de estudar. Eu gosto de ler. E aí eu vou lendo lá. Aí eu descobri que tem tipos, de acordo com a psicologia, de tipos de líderes. Eu peguei no Siteware. É um site que fica vendendo consultoria. E aí eu fui ver o que um consultor está falando. Eu trabalhei com consultoria, só que eu trabalhava na área consultoria industrial. Eu trabalhava ali de manhã, eu tinha uma agência de publicidade, de tarde eu tinha uma empresa de musicoterapia, e à noite eu fazia consultoria. Aí eu estava ficando sem vida e decidi nascer de novo. Mas existe o líder conector, é aquele que enxerga, que liga as relações, que olha e diz assim, opa, essa pessoa agrega, essa pessoa ajuda, essa pessoa vem. Esse é um tipo de líder. Existe o líder que é assessor, é aquele que fica ali meio como um perito, sabe? Que sabe como orientar o negócio. E diz assim, olha, eu acho que você poderia fazer assim. Você é da minha equipe? Oh, meu amigo, faz assim que dá certo. É um tipo de líder. Existe o líder professor. Esse tem sempre uma lição. Ele vai chegar ali e vai dizer, olha, a estratégia pode ser assim, e a gente pode viver assim. Existe o líder provedor. O que é que está faltando aí? Você quer fazer alguma coisa? Cola aqui, vem cá. Vários tipos de líder. O líder pioneiro, existe o líder estimulador, existe o líder equalizador, existe o líder criador, existe o líder influenciador, existe o líder cristão. É nesse último que eu quero me deter, porque eu peguei um texto ali, da veinha que deixou para a gente. E ela diz assim, que o líder cristão é aquele que sente a necessidade de sabedoria do alto, são convertidos de coração, compreendem que são pecadores, são preparados para moldar outras mentes, dependem de Deus e não colocam sobre os ombros de outros fardos penosos. Esse é um líder cristão. Se você quer saber onde está esse texto, está ali, liderança cristã, na página 20, primeiro parágrafo. Então, dentre todos os tipos de líderes que existem, existe um líder que se preocupa com as pessoas, que sente a necessidade de sabedoria do alto, que olha e diz assim, Senhor, eu não sei como fazer isso aqui, eu estou com esse ministério, mas não sei por onde começar, eu preciso fazer isso aqui, mas não sei, isso se chama humildade. É um líder que são convertidos de coração, que abandonaram os seus erros e agora querem viver, que não se importam com os dois traseiros de cavalo, que não querem ter uma visão de dependência dos outros, do erro dos outros, mas que literalmente compreendem que falham. Coisa difícil hoje é você encontrar um líder que diante de uma circunstância diga assim, estou errado. O programa deveria ser diferente, eu errei. A culpa é minha. Não é de fulano. O que é que a gente faz? A gente já vai para o outro. Rapaz, a gente pensou em fazer assim, mas aconteceu assim. Olha para todo mundo, menos para mim. Difícil é chegar alguém que diga assim, de fato, eu errei. Poderia ter me organizado melhor. Poderia ter feito melhor. E de virar para a pessoa e dizer assim, me ajuda. Como é difícil.
Pessoas que se preparam para moldar outras pessoas. Quantos estão no ministério aqui há mais de 10 anos? Tem alguém aqui? Então você deve ter visto alguém hoje, maior, grande lá dentro da igreja já, que foi uma ovelhinha sua, não é isso? Essa pessoa está envolvida no ministério? Isso é para você pensar. Eu estava na cidade de Itapsuma, litoral norte de Pernambuco. Nós morávamos em Recife e assistindo TV, que eu nem assisto TV, mas não sei por que a gente ligou a TV num dia desse lá. E a gente estava assistindo a TV, apareceu um comercial de uma chácara. Eu falei para minha esposa, opa, a gente estava lendo no culto familiar o livro Vida no Campo. Eu não era pastor, eu era empreendedor, tinha as empresas lá, a agência de publicidade, a de musicoterapia, e a gente ficava trabalhando, vivendo a vida da gente lá. E apareceu essa propaganda, eu disse, vamos comprar esse negócio aí. Vamos sair da cidade, vamos morar no campo. E aconteceram várias coisas. No final, a gente já estava morando lá. E um determinado dia, eu recebi uma visita de um pastor, secretário da União Nordeste, e ele falou assim, ô Ítalo, você sabia que vocês são os únicos adventistas da cidade? Eu disse, como assim? Da cidade inteira. A tua família é a única família adventista. A União vem para cá fazer um impacto de esperança, e eu quero contar com vocês. Quero que você ajude fazendo um evangelismo. Eu fazer evangelismo? Nunca fiz. E eu trabalhava aqui só de manhã, tarde, de noite. Não dá não, pastor. Não, você vai. Não, você vai. Eu disse, tá bom. Fizemos o evangelismo, fundamos a igreja de Itapsuma. A igreja está lá, graças a Deus, até hoje. Mas enquanto nós estávamos lá, algo aconteceu que mudou muito a minha vida. Porque uma igreja que está começando não tem líderes. A gente está formando a liderança. A gente até conseguiu chamar um ou outro de uma igreja de um distrito próximo para ajudar. E no meio dessa situação, desse trabalho, eu estava cuidando da classe dos jovens, que era um grupo maior. Minha esposa ficou com o meu filho mais velho, o que seria a sala dos primários. E a minha filha do meio, eu não tinha pequenininha ainda, a minha filha do meio ficou sem professor, porque no jardim só tinha ela. Aí eu chamei o pessoal da igreja, que já tinha ali, né, aquele pequeno núcleo, aquela pequena comissão ali, que era um grupinho, não era nem bem uma comissão, mas eu disse para eles, eu vou sair da classe dos jovens e vou ser professor do jardim. Como tu vai ser professor do jardim? Pega a Joy, bota ela junto com o Christian lá, com a Gabi, minha esposa e meu outro filho, né? Eu disse, não, ela tem a liçãozinha dela, ela vai para a classe dela, mas você vai deixar 8 jovens lá na classe para ficar com uma criança? Eu disse, uma criança. Você está fazendo isso porque é sua filha. Eu disse, não, tem mais alguma criança que está sem classe aqui? E eu fui por 1 ano professor da minha filha. Eu ia para a classe, ela vinha comigo, lógico, eu consegui um professor para os jovens, e eu fiquei com ela, eu e ela. E eu dizia para ela assim, vamos lá agora fazer a dinâmica da lição. Ela ficava assim. Olha, tem um negócio. Eu escondia a coisa na igreja, para ali atrás, ela ficava correndo. Vai encontrar, se souber o verso áureo, vai ganhar. Eu fazia incentivo de presença. Tinha um quadro lá, assim, eu botava a coisinha dela. E ela ficava assim, pai, vamos lá, filha, vamos cantar agora. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. O pessoal reclamava, cara, tu tá fazendo muito barulho. Eu sou assim. E fiquei com ela lá. Hoje minha filha é líder da classe dos adolescentes. Tá lá animada toda. Tinha uma equipe que estava com bem pouquinho menina. Ela chegou chorando em casa. Pai, minha equipe lá, tem pouca gente. Eu olhei para ela, puxei ela assim do ladinho e disse assim, te vira. Porque eu fiquei contigo lá e você sabe como é cuidar de pouca gente. Ontem nós tivemos o fechamento do trimestre. À tarde eu vou falar um pouquinho do GM Team. Fizemos o fechamento do trimestre e a equipe dela foi a maior equipe. Ganhou ponto, eu vou mostrar vídeo lá deles comendo as pizzas, fazendo as coisas. A maior alegria, ela lá, pai.
É assim que funciona. Eu vi uma matéria um dia desses de um jornal falando de uma ação adventista. A mulher foi para a rua. E ali ela não disse nada, ela levava cobertor, não era só chegar e dizer toma, ela ia lá, ela cobria as pessoas, ela cuidava das pessoas, ela abraçava as pessoas começaram a ficar olhando para ela de forma diferente, mas quem era aquela criatura? Ninguém sabe, só sabe o que diz a matéria, as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como vocês as fez sentir. É aí que eu me pego, ali com a minha filha, por exemplo. Ela não vai lembrar qual foi a lição que eu passei. Ela não vai lembrar o que foi a brincadeira que eu fiz, mas ela vai lembrar o como foi bom uma classe para ela, mesmo que só tivesse ela. Então, muitas vezes, nós estamos limitando o nosso trabalho, nós estamos medindo o sucesso do nosso ministério pela quantidade das coisas. E esquecemos de que podemos fazer mais. Porque nós somos chamados para sermos líderes. Porque somos geração missionária, eleita, escolhida, sacerdócio real. Povo chamado por Deus para a sua maravilhosa luz. Não somos um grupo de pessoas que não tem fé, que não tem visão. Nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos para onde estamos indo. O grande problema é que perdemos o foco. E estamos querendo que as pessoas lembrem do que a gente disse. Estamos querendo que as pessoas lembrem de nós. Quando, na verdade, deveríamos querer que elas lembrassem da sensação que elas tiveram com Cristo através do seu ministério. Eu fui lá, peguei da Forbes 6 sinais de que você está pronto para ser líder. Eles disseram assim, é quando você assume o erro, quando você sabe escutar, quando você sabe delegar, quando você capacita as pessoas, você elogia bons trabalhos, você aceita opiniões. Na visão da grande, talvez a maior revista do meio do empreendedorismo, ser um líder é ser assim. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Pelo menos eu. Eu preciso que nós entendamos o que de fato é liderar esse ministério. Como liderar esse ministério? O que eu preciso fazer para que o meu ministério seja um ministério cristão, do jeito que Cristo espera. Eu lembro de uma frase que eu ouvi do pastor Renato Seixas, ele dizia assim, ó, seja mais ousado e você será mais usado. Precisamos então parar de olhar para os dois traseiros de cavalo, precisamos parar de olhar para os problemas que estão à nossa volta e olhar para as nossas crianças como de fato falamos, o futuro da nossa igreja. O pastor Fábio falou, se a gente não cuida dessas crianças, a igreja morre. Todos os anos, na verdade o ano passado eu não fui porque eu tinha que visitar a família, já fazia um tempo que eu não visitava minha mãe. Eu falo com ela todos os dias, mas eu precisava estar lá com ela. Eu sou filho único. Minha mãe está lá no Nordeste comendo cuscuz. Ainda tira foto para mim dizendo, olha o que eu estou comendo hoje. E aí, a gente sempre vai fazer trabalho missionário lá na Itália. Minha esposa cresceu lá, a família dela, a mãe dela mora lá, as tias moram lá. E nós vamos para lá fazer trabalho missionário, com muita dificuldade. Porque eu pelo menos sou limitado no idioma. Até falo. Porque tive que aprender a falar. Ela fala fluentemente. Eu falo igual a índio, água, beber, agora, quero. E eles ficam olhando para mim, rindo. Mas eles entendem e está tudo certo. Mas nós estávamos lá. E chegamos na igreja, cadê as crianças? Pouquíssimas. E sabe o que me chamou a atenção? É que os pais não têm interesse de levar. Porque os filhos atrapalham. Os filhos atrapalham. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque no meio de tudo isso, a gente pode estar olhando para os nossos filhos como um problema, para a criança dos outros como um problema. Quando, na verdade, eles poderiam ser solução para muita coisa.
Nós precisamos entender que essa falta de líder não é uma realidade nossa, porque todos nós fomos chamados para essa liderança. Você está nesse ministério não é porque não tinha opção, é porque Deus chamou você. Deus escolheu você. E você tem que olhar para Deus agora com as características de um líder cristão, reconhecer que é falho, reconhecer que precisa de sabedoria do alto, ser humilde para pedir auxílio, ser ousado para ser usado. Aí as coisas avançam e a gente acaba matando o primeiro problema que tínhamos, que é da falta de liderança. Eu continuo? Vai me dizendo tempo aí, que eu vou ficar falando aqui. Tem 260 slides. Eu não sabia se eu ia falar 8 horas de uma vez, se eu ia falar 13. Aí foi. Então agora eu venho para um outro ponto agora. O que seria uma liderança corrompida, então? Porque eu já sei que eu tenho liderança. Eu já sei que eu sou líder. Oh, pastor, eu não sei se eu sou o líder esse, o líder aquele, dos 18 ali, 50 líderes, não sei qual que sou eu, mas eu quero ser o líder cristão. E se eu quero ser um líder cristão, eu preciso saber se eu não estou sendo um líder cristão corrompido. O que é essa liderança corrompida, então? Será que sou eu? Será que eu estou no meio disso aqui? A gente tem que parar e pensar um pouquinho. E eu fui logo na origem da palavra, né? O que quer dizer corrompido? É aquele que altera, aquele que muda para o mal, que desnatura a coisa. Então, se no meu ministério eu tenho alterado alguma coisa, eu posso estar corrompendo um processo. Se no meu ministério eu tenho mudado alguma coisa e isso tem levado ao mal daquele ministério, eu tenho um problema. Se eu estou tirando a natureza da coisa, se a natureza do meu ministério é discipular, é fazer com que as crianças cresçam na igreja, é envolvê-los na missão, e eu não estou fazendo isso, eu estou quebrando a natureza desse ministério. E aí eu preciso pensar, eu preciso buscar, eu preciso querer, porque o líder é um instrumento. O líder, ele deve ser um discipulador. No livro de Lucas, na Bíblia, há a mensagem, escreve assim, ó. Deixa eu ver se vai passar aqui. Capítulo 9, diz assim, ó. Não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Seja o quê? Simples. Você é o quê? É o equipamento. Você é o equipamento de Deus. Então, se você é o equipamento, você não pode ser o equipamento que destrói, você tem que ser o equipamento que constrói. Você não tem que ser o equipamento que freia, você tem que ser aquele que leva. Você não pode ser o líder de um ministério que nasceu para levar crianças a terem um compromisso com Deus. E o teu ministério, muitas vezes, está se assemelhando com uma creche, com um hotelzinho, com uma sala que cuida das crianças enquanto os pais estão estudando a sua lição. Não é isso. Não pode ser isso. Olha esse pensamento. A água que não corre faz o quê? Um pântano. A mente que não trabalha faz um tolo. Então você precisa parar na tua realidade e dizer assim, peraí, a natureza do meu ministério é discipular. A natureza do meu ministério é cuidar dessas crianças, não é ocupá-las. É fazê-las sentir-se importante, parte de um processo de formação. Mas você não sabe como dar o primeiro passo, mas tem que dar o primeiro passo, porque como um líder cristão você vai orar, você vai pedir sabedoria, você tem uma equipe no campo que está à tua disposição para te ajudar, para te orientar, para te dar conselho, para trocar experiências. Você tem um pastor do seu lado para servir. Está ali para lutar com você. Eu mesmo junto minha equipe, eu estou do lado deles, eu vou lá, eu fico visitando. O seu pastor com certeza faz isso também. Ele está do seu lado, ele está lhe apoiando, está lhe visitando. Ele visita os seus alunos, as famílias ali. Você precisa entender que o primeiro passo não te leva aonde você quer ir, mas tira você de onde você está. Talvez só dar esse passozinho não vai dizer, agora sim. Não, mas já mexeu com você. Já fez você se sentir diferente, já fez você alcançar algo melhor. Alguém já foi no Rio Grande do Norte aqui? Rio Grande do Norte, Natal. Lá tem lá pertinho de Natal, o maior cajueiro do mundo. Eu nunca entendi esse negócio. Eu ia lá e tinha raiva, porque eu queria pegar caju lá dentro e não podia. Aí você pega de fora, que pode. Porque ele já cresceu, que começou a invadir. E cresceu tanto que agora eles fizeram
uma torre lá no meio, não sei nem o nome, uma espécie de mirante, para que as pessoas consigam ficar olhando as folhas. Mas eu pergunto para vocês, por que esse cajueiro cresceu tanto? Por quê? Eu fui perguntar. Eu sou, cara, o Gabriel já me abandonou, não acredito. Eu fico ali, mas por quê? Tem que ter uma explicação. Eu cheguei para a pessoa e fiquei assim, quem garante que não tem 50 cajueiros aqui? Não, é um só. Mas cadê a raiz desse negócio? Olha aqui a raiz, assim, no chão. E eu fui perguntar, por quê então? Primeira coisa que eles me disseram, porque eles não tinham limites. Não tinha barreiras. E eu fiquei pensando, né? Será que existe um limitador na nossa vida? Quem é esse limitador no nosso ministério? Boa pergunta agora, que eu não lembro não. Mas é grande esse troço aí, viu? Quantos quilômetros você me pegou agora? Vai me fazer ligar para o André lá para perguntar. Mas é grande, ele pega uma quadra inteira. Um pé. Aqui, quando eu visitei esse lugar aqui, eu lembrei de algo que eu via muito tempo atrás, quando eu ainda estudava ali a cadeira de administração. E eu conheci a história desse cidadão aqui, ó. Max Higman. Você já ouviu falar nesse indivíduo? Esse indivíduo aqui, ele parou, era um engenheiro, ele parou para observar os cavalos. Ficou olhando, por que tem carruagem que bota 4 cavalos? Por que tem uma que bota 2 cavalos? E ele ficou pensando, e ele ficou assustado, porque ele entendeu que quando você tinha 2 animais presos ali, atrelados, não produzia o resultado em dobro. Como é que pode? Eu boto um cavalo para puxar a carroça, ele... Eu boto 2 cavalos para puxar a carroça, ele... Como é que é isso? E ele começou a estudar. Ele começou a estudar, e isso aqui abriu um leque de problemas, eu já vou falar do leque para vocês. Ele viu que o resultado mexeu com ele de tal forma que ele expandiu a pesquisa para os seres humanos. Então ele começou a fazer vários homens puxarem um cabo de guerra medindo força. E o que é que ele descobriu? Ele descobriu o que a gente já sabe, que aquela dupla investiu 93%, quando ele aumentou para um trio, o resultado era 85%, quando ele foi para 8 pessoas, era 49%, e ele chamou esse estudo de preguiça social. Quantos já brincaram de cabo de guerra aqui? Fale a verdade, você puxa com toda a sua força ou você se escora em quem está lá puxando? Você está lá, vai, grita, fica até vermelho, mas não puxa nada. Outros puxam, né? Outros vão lá e... Mas tem alguém do teu lado lá que está assim, eu estou com essa turma todinha aqui, porque esse negócio não vai. Quando vai carregar um negócio muito pesado, aí um pega na ponta, outro pega na outra, aí você diz, eu vou no meio. Você bota força, você carrega também, mas você não dá tudo de si. E aqui tem um problema nesse experimento da preguiça social dentro da liderança. Dentro de um ministério, existe um problema nítido, que se a gente não cuidar, pode ser esse problema, que pode estar corrompendo a sua liderança, pode ser esse tipo de problema, que pode estar literalmente fazendo com que a tua igreja não tenha líderes. Isso pode corromper. Por quê? Porque alguns dizem assim, ó, eu dou tudo de mim quando trabalho sozinho. As pessoas me atrapalham. Ah, chama fulano para te ajudar. Não, essa pessoa não. Não ajuda nada. Olha, não, mas ela é tão boa. Ela é boa sozinha. Sozinha, porque se a gente envolve, a gente tem problema. Tem gente assim ou não tem? Na sua igreja não, graças a Deus. Mas isso aqui corrompe a liderança, porque se a liderança ela tem o objetivo de envolver, de formar equipe, de capacitar, de moldar, de
motivar, e uma pessoa diz assim, eu quero trabalhar sozinho, ela já quebrou a liderança. Às vezes quer trabalhar sozinho por uma boa ação. Poxa, tem que fazer isso aqui, eu não vou envolver as pessoas, porque vou pegar elas de última hora, é melhor eu fazer mesmo. Isso não é ser equipe. Isso não é ter o ministério. Isso não é ter o propósito que Deus espera de você. Mais um. Se colocar alguém comigo, eu relaxo. Quero dividir as coisas, mas nunca dá certo. Sempre que eu vou montar uma equipe, eu confio, delego. Tu vai fazer isso, fulano não faz. Acaba não tendo. Tem líder que vive falando isso. Eu quero montar a minha equipe esse ano, vai fazer assim, mas eu coloco e não dá certo. Não funciona. E aí tem o pior líder, que já está no estágio assim, que já está corrompido de um jeito que a gente fica tendo que estudar ele. Que é quando ele chega a dizer assim, ó. Ninguém faz como eu faço. Se fosse eu que tivesse feito isso aí, seria diferente. Se fosse assim, teria sido diferente. Eu até tento ensinar alguém, mas nunca aprendem, porque querem sempre fazer diferente. Sempre fazer diferente. Querem sempre fazer diferente. Nunca aceitam, nunca aprendem, porque só eu sei fazer. Esse é um líder corrompido. Esse é um tipo de líder que as pessoas têm dificuldade até de ser professor de uma escola sabatina, quando você lidera assim. Ela vai dizer assim, poxa vida, eu estou fazendo com tudo que eu posso, eu quero... Não dá. Não faz, não dá certo. As pessoas nunca aprendem. Será que nunca aprendem mesmo? Eu fui pastor lá em Santarém. Lá eu cuidava da comunidade do Espaço Novo Tempo e fazia, o que a Masa falou aqui, apresentava o programa de rádio e tinha um programa na TV. E tinha uma coisa que me chamava a atenção. Lá que era o Encontro das Águas. Esse Encontro das Águas, ele me chamava demais a atenção. E eu ficava entendendo, tentando entender. Eu lembro que uma vez eu tentei fazer um experimento assim, ridículo. Minha esposa nem quis entrar no barco comigo. Minha esposa ficou, não vou nada, não vou participar disso não. Eu convenci um cara a me levar num barquinho. Então, não, veja que coisa, não é para rir da minha cara não, tá? Mas eu queria fazer isso, eu tenho que fazer, porque eu tinha que fazer, não tem como. Eu não ia sossegar enquanto eu não fizesse. Ele me levar de barquinho bem no meio, eu ia pegar um balde com água. E você já sabe o que eu queria, né? Já sabe, né? Olha, ela ia fazer também, ó, tá vendo? Eu queria ver se o balde ia sair com a água assim, tchá! Eu tinha que fazer aquilo. Mas você sabia que não ia. Eu sabia. Mas eu tinha que fazer, porque senão eu ia ficar. Será, bicho? Vai que, né? E aí o pastor Albertinho, ele chega a falar sobre isso. Ele diz assim, o fenômeno ocorre devido à diferença de temperaturas, densidades e correnteza das águas dos rios. O Rio Negro corre a aproximadamente 2 km por hora e tem uma temperatura de 22 graus centígrados. Enquanto o Rio Solimões corre de 4 a 6 km por hora com a temperatura de 28 graus. E aí o que é que ele fala? Ele diz assim, ó, depois de percorrer grande distância separadamente, as águas dos dois rios acabam se misturando. Lá no Rio Amazonas. E ali elas perdem suas peculiaridades. No âmbito religioso ocorre um fenômeno semelhante, no qual o tempo tende a fundir a religião com a cultura predominante. E esse processo recebe o nome de perda de identidade. Quando um líder, ele começa eu quero trabalhar sozinho. Quando ele começa a dizer, aqui não dá certo, esse povo aqui não quer trabalhar, esse povo não sei o quê, ele vai andando meio que separado. Ele vai fazendo lá, mas chega um ponto que a igreja vai se acostumando com essa visão, com essa forma de agir, e acha que é tudo normal, a ponto de perder a sua identidade. O ministério perde a identidade. Qual é o papel do ministério que você faz parte? O que é que ele tem que fazer? Como ele vai fazer? Aí tem um problema. Para você ter ideia de como essa identidade está sendo perdida, eu espero que não seja o seu caso. Mas eu já fui em igreja que eu chego na portaria, na recepção e pergunto onde é a sala tal. Porque eu ia pregar na igreja, eu queria levar meus filhos para a classe. E a recepção não sabia. Não sabia.
Parece simples quando a igreja é menor e as salas são ali do lado. Ali do lado é a escola, tá? Mas faça um teste um dia. Veja se a comunicação está amarradinha. Se a identidade está definida. Chegue lá na pessoa que está lá assim. Não é para brigar, não. É só para fazer um teste. Para ela, ele pergunta assim: aonde é a sala do hall? Onde fica os primários? Alguns não vão saber. Eles vão dizer assim, ó, o departamento infantil ali. Precisa-se ter um ministério relevante, um ministério poderoso, um ministério diferenciado. A gente precisa. Se você vive essa vida, essa sua jornada, de uma maneira que não vai atropelar, que não vai passar por cima, vai fazer o que tem que se fazer, você vai estar sendo um líder cristão. E você não pode perder o foco, a sua identidade, porque um líder que não discipula, perdeu a sua identidade. Infelizmente, perde a sua identidade. E você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Aqui é que a gente tem um problema. Aqui é que a gente perde o foco. Aqui é que a gente entende como uma liderança passa a ser corrompida, porque ela centraliza em si, ela não aceita a opinião, ela não trabalha em conjunto com a igreja, ela não vive como ministério. Logo, ela vive mudando o foco. Ela deixa de ser, o ministério deixa de ser um ministério discipulador. E aí agora não é só uma falta de liderança, é de fato uma liderança que vive corrompida. Então, que Deus possa já abrir os seus olhos. Já já a gente volta para falar de mais um pouco dos temas. E que até lá você já possa refletir. Que tipo de líder você tem sido? Você já sabe o que é ser líder. Que você possa refletir se sua liderança está corrompida. Porque se esses são problemas, a gente tem que resolver, independente dos 2 traseiros do cavalo que ficaram para trás.